Eu sou o professor Danilo Delarco, advogado, professor do curso de Direito da Unifil. E hoje eu vou apresentar mais um programa TV Direito aqui na UniTV. O tema de hoje é as reformas da Previdência. É um tema que está em debate, um tema que está em bastante discussão na sociedade, no Congresso Nacional. Existem muitas dúvidas em relação ao tema. E está aqui com a gente nos nossos estúdios o professor Dr. João Alves Dias Filho, advogado, professor de Direito Previdenciário da Unifil. E, professor, tudo bom? Tudo ótimo. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Esse tema a gente sabe que está numa discussão muito grande, aí tem muita gente preocupado, né, com o que vai acontecer. O governo fez uma proposta, está em debate, e antes da gente começar a entrar nas perguntas, ver as nossas enquetes, quais seriam os pontos assim, principais dessa reforma que o governo está sugerindo? Olá, professor Danilo, obrigado pelo convite mais uma vez. Então, o tema é novo, mudou agora, discussão. Vamos tentar explicar para o seu público aí o que está acontecendo e o que pode vir a mudar. Primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que ainda não mudou. Isso é um projeto de reforma da Constituição para alterar alguns pontos da legislação previdenciária, né? Basicamente, ela quer alterar a regra, acabar com a regra da aposentadoria por tempo de contribuição, né? A ideia, então, é que altere, extinga-se a aposentadoria por tempo de contribuição. Entendi. E, bom, como o senhor já deixou claro, é algo que foi apresentado, mas ainda não está em vigor. Sim, sim. Né? E a discussão que a gente vai ter aqui é o que eles pretendem mudar. Bom, o senhor falou do tempo de contribuição. Como é que fica a questão da aposentadoria de idade, né, e contribuição, como era antigamente? O que essa proposta traz de mudança? Perfeito. Então, assim, o que a proposta ela quer? Ela quer encerrar, ela quer acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição, que hoje é para o homem 35 anos de recolhimento e para a mulher 30. Então, pelo esse projeto, acaba-se essa regra por tempo de contribuição. E acaba também com a regra 85-95, que é uma espécie lá de aposentadoria por tempo de contribuição. E o que é a ideia do projeto? É criar a aposentadoria por idade, né? Ou seja, criar uma idade mínima, que hoje não existe para a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, basicamente, a ideia é, para se aposentar, tem que ter uma idade. Qual é a idade para se aposentar? Seriam 65 anos. E essa idade, então, na verdade, a pessoa tem que ter 65 anos no mínimo, antes ela não vai conseguir, e tem que ter um tempo mínimo de contribuição também. Perfeito, perfeito. Não basta ter a idade para se aposentar, isso é importantíssimo. Vai ter que ter os dois, a idade e a contribuição. Isso, hoje já tem que ter os dois, só que atualmente, para aposentar por idade, você tem que ter homem 65 anos, mulher 60. E pagar no mínimo durante 15 anos. E o que a proposta quer? Iguala-se a idade, homem e mulher, os dois vão se aposentar aos 65 anos, hoje a mulher aposenta por idade aos 60, só que ao invés de ser 15 anos de pagamento, 15 anos de contribuição, aumenta esse tempo para 25 anos, ou seja, você vai ter que ter a idade de 65 anos para se aposentar e mais 25 anos de recolhimento. Entendi. E essa questão, o que interfere no âmbito rural? Porque hoje o trabalhador rural não precisaria recolher, seria uma aposentadoria especial, né? E ele não precisaria contribuir, vamos dizer assim. Ele continua, mudaria alguma coisa essa regra para ele? Isso, a ideia é o seguinte, hoje o segurado especial que a gente chama, que é a aposentadoria do trabalhador rural, né? A gente fala o pessoal da roça, né? Isso. Como que aposenta? O homem aposenta aos 60 anos e a mulher aos 55 anos, né? Como é que ele faz? Como que é a contribuição, né? Que a gente fala, não precisa contribuir. A contribuição ela é indireta, né? Você tem que provar, fazer a prova que trabalhou na lavoura nos últimos 15 anos aí, né? Em regra. Então, como é que ficaria pelo esse projeto? A ideia é acabar com a diferença entre idade de homem e mulher e de diferença também do trabalhador urbano e rural. Ou seja, o trabalhador urbano e o rural terão que ter a idade de 65 anos e recolher 25 anos. Ou seja, do meu ponto de vista, fica bem difícil para o trabalhador rural conseguir a aposentadoria. Agora vamos fazer um pequeno intervalo, a gente volta já, não saia daí. Seu
Sonha fazer medicina? Se você disser que sim, nós sabemos que além da vocação é preciso muito esforço e preparação. O MedSmart atende à exigência de uma preparação precisa e cirúrgica para o vestibular. Não deixe a urgência em iniciar uma boa preparação virar uma emergência. MedSmart Anglo, os melhores professores e tradição em aprovar nos vestibulares mais concorridos do país. Aqui é assim, do MedSmart direto para as melhores universidades. Matrículas abertas. Acesse medsmartanglo.com.br. A Unifil apresenta um show de resultados. Conceito 4 no MEC. Mesma nota das principais universidades públicas como o UEL, UEM e Federal do Paraná. Melhor curso de agronomia do Brasil entre mais de 170 faculdades analisadas. Engenharia civil com nota máxima, conceito 5. Direito, administração e ciências contábeis com resultado acima da média nacional do ENAD. Universidade particular que mais aprovou na UAB em 2015. Mais de 100 núcleos profissionais, clínicas, laboratórios e outros centros de atendimento à comunidade. Acesse www.unifil.br. Voltamos com o programa TV Direito e ao meu lado o professor Dr. João Alves Dias Filho. Antes da gente ir para as nossas enquetes, tem mais duas questões ainda. A questão da pensão por morte, que muita gente está preocupada aí, né? E como é que ficaria o benefício assistencial LOAS, que algumas pessoas recebem, não é uma aposentadoria, mas é um benefício assistencial de um salário mínimo que auxilia as famílias mais carentes em situações e tal. Como é que fica? Isso também pretende ser alterado ou... Sim, a proposta quer alterar também a regra da pensão por morte, paga ao dependente, e do benefício assistencial do LOAS. Da pensão por morte, né? Lembrando que isso, por enquanto, é só um projeto, não está aprovado ainda. Mas ele também afeta a pensão por morte. Como é que afeta a pensão por morte, né? Hoje, a pensão por morte, ela é paga 100% do valor que teria direito o segurado. E pela proposta aí, ficaria 50% mais 10% para cada dependente. Então, assim, cai o valor da pensão por morte. E também existe uma ideia, né, um projeto, a ideia, que não pode mais acumular aposentadoria e pensão. Hoje é possível acumular aposentadoria e pensão. Pela proposta, ela quer vedar esse acúmulo entre aposentadoria e pensão. E o segundo ponto aí, bem destacado, é o benefício assistencial. A gente lembrar que não é uma aposentadoria, mas é muito conhecido, né, o LOAS, Amparo Social. Hoje é um benefício assistencial que passa a ter direito a pessoa portadora de deficiência ou que tenha 65 anos e dá direito a um salário mínimo, né? Tem que ser baixa renda. Pela proposta, eleva-se a idade de 65 para 70 anos, ou seja, aumenta e dificulta novamente o acesso ao benefício, porque a pessoa tem que ter no mínimo 70 anos para receber o benefício. E um ponto importante também desse benefício assistencial, que é a ideia da proposta, para dificultar mais ainda, é que ele hoje recebe um salário mínimo, né, o benefício assistencial LOAS. Pela proposta, esse valor pode ser inferior a um salário mínimo. Então, vamos chamar as nossas enquetes. A gente tem algumas perguntas da sociedade e vamos ver o que eles questionaram. Aí o senhor responde para a gente. Vamos lá. Eu já sou aposentada, mas eu tenho medo deles mexerem na minha aposentadoria, né? Legal, né? Boa pergunta. Isso aí realmente... Muita gente está preocupada, está sem dormir, com medo de mexer na aposentadoria. Se fala muito nessa reforma, a entrevistada ali levantou um tema importante. Primeiro, quem já é aposentado, a proposta ela não mexe em nada disso, é o que a gente chama de direito adquirido. Ou seja, quem já é aposentado, quem já é pensionista, não vai sofrer alteração nenhuma. A ideia não mexe em nada, é o chamado direito adquirido. Da mesma forma, também não vai alterar quem, apesar de não ser aposentado, mas já tem todos os requisitos para se aposentar. Ou seja, eu posso me aposentar, mas ainda não pedi a aposentadoria, ainda que se altere a legislação, não terá prejuízo. Então, quem já é aposentado ou já pode aposentar e só não pediu, não será atingido. A ideia da legislação é atingir quem não é aposentado ou quem não tem direito ainda ao benefício. E ainda ela faz uma regra de transição, que ela é um pouco... Para quem que seria atingido em cheio essa alteração? Para a mulher com menos de 45 anos de idade e para o homem com menos de 50 anos de idade. Então, a alteração, se vier a acontecer, vai atingir em cheio. E para a mulher que tem mais de 45 anos ou mais de 50 anos, vai criar uma regra de transição, né? Nem lá e nem cá, vai ter alguns benefícios aí. Bacana.
Vamos mais uma enquete. Olha, tá difícil, viu? Porque pra gente aposentar agora, a gente tem que ter 100 anos quase de idade. Tá complicado. Tá difícil, que a gente tenta, fala que uns falam que é 25, daqui a pouco já fala que é 30, daqui a pouco fala que é 40. Daqui a pouco a gente não aposenta mais, né? Tá bem assim, tá bem complicado. A juventude tá preocupada, né? Aquela coisa de que agora, como é que fica? Muda depois de novo, não muda? Vou conseguir aposentar? Né? Tem que ficar. É aquilo que a gente estava comentando, essa quebra de confiança, né? Você não saber, é 15, é 20, é 25, qual vai ser? E a ideia mesmo é aposentar cada vez mais tarde, né? A ideia é prorrogar isso daí. Um dos argumentos é que a população está vivendo mais, então tem que se aposentar mais tarde, né? Até porque o sistema não suporta, mas quem foi entrevistado aí, a moça aí, tem toda a razão de ficar preocupado com a situação. E tem alguém que vai ganhar com tudo isso, né? Porque as pessoas vão partir para a previdência privada, né? E será que é o melhor caminho? O banco vai ganhar com isso? Está tendo um lobby desses bancos, né? Dessas seguradoras, enfim. É algo que a gente tem que pensar, né? Isso, é uma coisa a se pensar, né? Quem é que ganha e quem é que perde com essas reformas, né? Sempre uma categoria ou outra, quem fica de fora, quem é mais atingido, tem toda essa discussão, né? E hoje, com essa ideia de reforma da Previdência, penso também que muita gente vai correr atrás de uma aposentadoria privada, né? E será que isso é o ideal? Não, né? Tem que analisar caso a caso, né? Mas a gente não pode esquecer, com defeitos ou não, a Previdência Pública, o INSS, ainda, penso eu, que ainda é a melhor opção. Mas a gente tem que pensar no futuro, será que vai ter esse benefício futuro? Então, provavelmente, muita gente agora vai socorrer uma aposentadoria privada, aí, que popularmente feito nos bancos, né? Os bancos fazem muito bem isso daí. E o sistema, será que lá na frente também não vai gerar um problema nisso? Questões que o futuro vai dizer para nós. A gente tem mais uma enquete, vamos lá. Eu comecei a contribuir com 15 e eu não sei se eu vou receber isso quando eu tiver 50, 65, 70. Acho meio complicado, assim. De novo, o medo, né, da juventude. Começou a contribuir com 15, né? Quando vai se aposentar, né? Vai ter a idade mínima, qual vai ser? Então, essa dúvida que é o que tem gerado essa polêmica toda da reforma da Previdência Social. E, professor, na sua opinião, do jeito que foi colocada essa proposta, pelo que o senhor na área aí está acompanhando, vai ter um debate muito grande ainda. A gente acredita que o Congresso, né, com a sociedade, ainda debate bastante. Tem a oposição que está ali, né, o tempo todo tentando. Mas, enfim, o senhor acha que isso é para logo ou vai demorar mesmo para sair essas reformas? Porque o governo quer para já, né? E pelo que o senhor tem acompanhado, você acha que do jeito que está, passa ou acha que ainda tem mais, possivelmente o governo acaba cedendo, mexe mais alguma coisa, igual parece que já cedeu e não vai querer mexer nos militares, né? Então, como é que vai, o que o senhor acha disso? Então, o meu receio é esse, é essa pressa. Eu acho que reforma da Previdência atinge milhões de pessoas, tem que discutir, debater, deixar as claras. E o meu receio é essa aprovação rápida, vamos fazer, vamos votar de madrugada. E eu acho que não. A reforma da Previdência tem que ser uma coisa discutida com toda a sociedade, ver o que precisa mudar, o que não precisa. Concordo com algumas coisas até são necessárias, mas será que tem que ser assim de uma vez, com toda essa carga que está vindo e com essa rapidez que o governo está insistindo para fazer a reforma? E toda vez que faz uma coisa assim com muita pressa, pode cometer injustiças, né? Já deixaram de fora os militares, né? Estão falando que vão fazer um projeto de lei e tal. Mas será que não está rápido demais? Será que a sociedade já entendeu o que vai mudar? Quem vai ser atingido, né? Porque depois que for aprovado, ninguém vai voltar mais atrás. Então, essa rapidez, isso tem que ser discutido. Meu medo é aprovar isso rapidamente e aí depois não dá mais para chorar o leite derramado. E última pergunta, professor, para a gente encerrar. Tem algum benefício que, a princípio, o governo não mexeu? Esse aqui nós, por enquanto, não vamos mudar. Por enquanto, eles não estão mexendo no salário maternidade, no salário família, nesses benefícios não estão. No auxílio-doença, na aposentadoria por invalidez já teve uma alteração, agora nessa reforma é basicamente mesmo a regra de aposentadoria, benefício assistencial e pensão por morte. Entendi. Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, esclareceu bastante para a gente aqui, tá? E, mais uma vez, a gente apresenta o TV Direito para esclarecer as dúvidas da sociedade
E eu encerro aqui, nós acabamos esse programa. Agradeço mais uma vez o ouvinte, a tua audiência.